você quer fazer de um jeito, o outro acha que é de outro jeito, né? Então, o processo de poder, de decisão, etc., ele também, vamos dizer assim, é um desafio. Bom, o desafio de uma gestão familiar, ele é grande porque ele acumula, vamos dizer assim, numa organização uma série de funções, né? Ele sobrepõe uma série de funções que são desafiadoras vistas isoladamente. Exemplo, né? Você na empresa, na gestão de uma organização que não existe laços familiares, vamos dizer assim, naquela organização e tal, você já tem um desafio ali. Os desafios dos humores, das pessoas, das personalidades, né? De ter que lidar com essas situações. Esse já é um desafio, já seria um desafio, né? Só da gestão. Da questão de chefe, né? De organograma, de conflitos de poder, de lidar com poder e etc. Então, isso tudo, por exemplo, pensando num ambiente de gestão de uma empresa não familiar, né, de uma relação não familiar. Agora você imagina, uma empresa familiar, você tem essa relação, que é uma relação na gestão, ali pode ter uma relação hierárquica do ponto de vista do trabalho, né, o pai que é chefe do filho, um irmão que é chefe do irmão, ou se não é chefe, é lateral, um vai cuidar de uma área, o outro vai cuidar da outra área. Então tem essa questão aí que se não tivesse uma relação familiar, você já tem um desafio natural. Às vezes a gente não gosta do nosso chefe, fica incomodado com alguma coisa, ou não gosta de um funcionário que é subordinado a nós, que trabalha na nossa área, ou tem uma dificuldade com um par nosso, um outro gestor, um outro líder da empresa. Então, vamos dizer assim, tem essa seara, essa dificuldade, esse desafio que já é existente numa empresa não familiar. Bom, além disso, muitas vezes a empresa familiar, você tem também a relação da sociedade, né? Então os irmãos que são sócios, o pai que é sócio do filho, ou da esposa, ou o marido que é sócio da mulher, né? Então muitas vezes na empresa familiar você tem essa questão também da sociedade, né? É o pai que é sócio do filho, o filho que é sócio do pai, a mulher com o marido e assim sucessivamente. Então você tem essa questão também societária. Imagina uma sociedade sem uma relação societária, sem essa realidade familiar. Ela também é desafiadora. Uma sociedade é um casamento. Um casamento é desafiador, né? Então você tem uma intenção, o outro não tem. Você quer fazer de um jeito, o outro acha que é de outro jeito, né? Então o processo de poder, de decisão, etc., ele também, vamos dizer assim, é um desafio. Se não houver as relações familiares, ele já é um desafio. E imagina agora uma família que não é sócia, que não tem... A relação de uma família, ela também é desafiadora. Então, às vezes, né, você não casa muito bem com seu irmão ou com a sua irmã, às vezes você não concorda com o jeito que o seu pai educa, às vezes, enfim, com seu cunhado, com seu primo, então, com seu sobrinho, não importa a relação, com seu filho. O comportamento do seu filho se incomoda, você fazia de um jeito diferente, aí você fala, não, quando eu lidava com meu pai eu não era assim, mas o meu filho não age assim comigo. Então, se você for pensar só a relação familiar, ela também é desafiadora. Agora você imagina, eu falei aqui que a relação na empresa entre gestores, pares, subordinados, ela é desafiadora. A relação numa sociedade, numa relação societária entre sócios, ela é desafiadora. E a relação numa família, ela é desafiadora. Agora você imagina que você juntou essas três coisas e botou num único lugar. Aí você pegou uma família, construiu uma relação societária com essa família, fez essa família fundar uma empresa e resolveram trabalhar juntos nessa empresa. Então você juntou essas três coisas que são desafiadoras e pôs tudo lá dentro. Meu amigo, é complicado. O negócio é complicado, tá? Então, assim, primeiro é a gente compreender isso, que é normal que essas questões elas sejam desafiadoras por si só, né? Pela própria natureza das relações. Você juntou três questões, uma sociedade, uma família e o trabalho, o dia a dia de um trabalho, e colocou essas três relações para estarem juntas numa organização. Aí você pergunta, mas como lidar com isso? Como, de uma certa forma, conseguir fazer com que isso possa produzir efeitos positivos para a organização, manter
em bom nível as relações familiares, manter em bom nível as relações nos corredores da empresa, na gestão e etc. Eu acho que assim algumas questões, né, é importante que algumas questões sejam cuidadas. Talvez inicialmente o diálogo. Eu acho que muitas vezes é difícil construir um diálogo. É difícil construir um diálogo na empresa, é difícil construir um diálogo na família, entre pais e filhos, é difícil construir um diálogo, muitas vezes, numa relação societária, num casamento, é difícil construir um diálogo. Então, eu digo assim, a maior ênfase que a gente tem que dar é de uma boa construção de um diálogo. E para uma boa construção desse diálogo, compreender essas três naturezas. Para uma boa construção desse diálogo, compreender essas três naturezas de relação ali presentes. Então tem algum momento que nós, família, estamos nos relacionando, mas não como família. Nós estamos relacionando como gestores. Tem um outro momento em que nós, família, estamos relacionando, mas não como família, como sócios. Dentro de uma estrutura de poder, como sócios. E tem um outro momento que nós não estamos nem como sócios, nós não estamos nem como gestores, nós estamos como família, como membros de uma família e queremos ser família. Então, compreender essas três coisas é importante, separar esses momentos é importante e enfatizar e desenvolver um diálogo maduro para esses três momentos, ele é importante. E aí existem algumas, vamos dizer assim, alguns métodos, alguma metodologia, né, algumas estruturas que a gente chama de estruturas de governança que nos apoiam na construção dessa boa comunicação e desse bom diálogo dentro do processo familiar. Tá? Então é importante conhecer essas estruturas. Vou exemplificar, né? Muitas vezes a gente cria conselhos, conselho familiar, conselho de administração, um conselho de gestão, de gestores. Né? Então, assim, tem que se avaliar o momento que essa organização familiar está, que essa empresa familiar está, e verificar se isso é adequado naquele momento no tempo. Esse é um exemplo. Uma outra estrutura de governança que nos apoia nesse processo de comunicação e diálogo é a gente antecipadamente construir combinados. A gente chama isso de um acordo societário ou um pacto familiar. A gente reunir a família antes da existência do próprio negócio ou fora ali para discutir direitos e deveres. O que é um direito? O que é um dever? O que eu devo fazer? Como é a prestação de contas? Como é a remuneração dos familiares? Como que é o processo decisório? Enfim, uma série de temas que a gente pode incluir nesse pacto familiar, né, de direitos e deveres, e isso ser um combinado entre nós, assinado entre todos. Então, é um outro mecanismo de governança que melhora o nosso diálogo e a nossa comunicação. Então, como esses dois exemplos que eu estou dando, existem diversas outras questões que podem ser feitas para, fundamentalmente, lidar com essas três áreas, vamos dizer assim, que estão ali se relacionando: a família, a sociedade e a gestão, né? E essas relações entre essa família empresária, essa família que está empreendendo um novo negócio.